Eu sou a Carol Triguis. Eu sou a Pri Carvalho. E esse é o Tal do Ator. E aí, galera? Oi, gente! Que foi? A Carol se chacoalhou, parecia um cachorro molhado, gente. Coisa mais fofa. Ai, acho que eu gritei na orelha de vocês, desculpa, mas foi muito bonitinho. E aí, galera, tudo bem? Ai, a gente quer falar hoje de um assunto que é muito sério. Mas a gente já começou assim, né? Cara, quando vocês pensam num artista, num ator, vem na cabeça de vocês uma imagem de uma pessoa mais livre? Uma pessoa mais solta, uma pessoa não que se tão... sacode como um cachorro molhado no começo de um podcast sério. Normal. Mas não tem essa imagem na nossa mente, assim, que o artista é um cara mais livre, né? Que o ator é um cara mais livre das amarras da sociedade. Com certeza. Né? De alguém que anda por aí não tão preso às normas, né? Aos costumes, à educação, que é alguém que tá com a cabeça mais aberta. Eu acho que isso tá um pouco na mente de todo mundo, né? Que o e não é sem motivo, né? E não é sem motivo. A gente queria falar um pouco sobre isso e aprofundar esse assunto. Começando pela pergunta que é, se o ator ele é mais livre, essa liberdade que ele tem, é liberdade de quê? Por que o artista tem mesmo que ser essa pessoa com a cabeça aberta, né? Que se permite observar mais o contexto, sair de algumas amarras, olhar, questionar. Por que isso é assim? Ele tem liberdade de fazer o que ele quiser? É isso? Ou será que não é uma coisa mais consistente, que é a liberdade de olhar para as construções sociais? Entender que o que está acontecendo no mundo é resultado de construção social e algo que foi se dando ao longo do tempo. Olhar para isso com essa objetividade. Olhar para um fenômeno do mundo e perceber que é uma narrativa, é uma construção. Não é algo que é de fato porque é assim. Sim, porque a gente nasce, né? E a gente chega num lugar que já estava assim quando a gente chegou, né? A gente tem essa coisa, você nasce e você vai olhando para o mundo e o mundo já estava aí quando você chegou, já estava rolando desse jeito, né? E você vai crescendo e você vai observando um mundo funcionando dentro dessas premissas, dentro desses conceitos, dentro dessa forma de se relacionar com as instituições que estão aí prontas, né? E aí a gente pensa que só porque quando a gente chegou já estava assim, isso é assim e sempre foi. A gente perde um pouco o link de que as coisas foram sendo construídas ao longo do tempo. Cara, você falou e eu lembrei de um exemplo, e os exemplos sempre, né? Eu lembrei que é a primeira vez que eu saí do país e eu liguei a televisão no quarto de hotel, eu tive um choque de perceber que o que eu tinha visto de TV no Brasil seguia uma estética, uma linguagem, que TV não era aquilo. Só que como eu só tinha visto TV brasileira até então, e eu não, né, não existia ainda o tanto de TV a cabo, que a gente tem acesso a outras linguagens, né? Na minha época não era assim, então eu só tinha visto TV brasileira. Então, para mim, TV era daquele jeito, com aquelas... TV é aquilo. É aquilo, com aquelas cores, TV é aquilo. Aí, eu, com 15 anos, eu me lembro que eu fui para a Bélgica, foi o primeiro país fora do Brasil que eu tive, e eu liguei a TV no hotel e tomei um choque. Porque aí que eu entendi que TV não era aquilo era uma linguagem estética da TV brasileira e que TV podia ser aquilo ali que eu estava vendo. Eu nunca tinha me ligado disso. Foi um choque. Caramba, sim. Então, é muito louco, gente. A gente se acostuma, né, com as coisas, elas serem de um jeito e... Eu pego o costume na coisa, né? Pego o costume e pronto, TV é isso, as coisas são assim. A gente esquece que aquilo ali veio de um lugar. Alguém filma daquele jeito pra gerar aquela linguagem, né, na Fez TV. uma escolha de luz. Sim, tem muitas escolhas envolvidas, né? Escolha dos atores. É isso, escolha, tem escolhas. Tem escolhas envolvidas pra gerar aquele resultado. Só que aí eu não sei que escolhas são essas e só vejo o resultado e tenho aquilo como TV. Pronto. E aí eu fecho na minha cabeça, né? TV é isso, ponto. Total. E eu esqueço que isso tá vindo de um lugar, né? Que tem links ali, né? Que tá vindo de uma história. Sim, por algum motivo, né? Enfim. Então a gente quer convidar você, ator,
ou não ator, já que a gente tem uma audiência maravilhosa de gente que não é ator, e isso deixa a gente muito feliz. Muito, muito. A olhar para essa liberdade, né? A liberdade de olhar para as coisas com a objetividade de reconhecer que quase tudo que você olha é uma construção. Porque, afinal de contas, né, a gente não está pregando isso para que você ande por aí pagando de livre, pagando de livrão. Não status. Tipo, eu sou ator, eu sou livrão, quero que me vejam como uma pessoa muito fora da caixa, entendeu? Eu sou muito fora dos padrões. Não é para isso que serve liberdade. Não, é para que você possa discernir o que é, porque é, e o que é construção, e a gente possa ter a liberdade de adequar e mudar aquilo que precisar ser mudado. Com essa postura, você, como artista, pode conduzir pessoas a fazer isso. Uhum. Só que você vai ser o primeiro, né? Você, como artista, é aquele que foi corajoso primeiro, né? Sim. Foi aquele que topou olhar para o que está estabelecido, perguntar, fazer perguntas, querer entender, para poder ajudar as pessoas a fazerem as mesmas perguntas que você fez, né? E chegar nos lugares que você chegou quando perguntou. Enfim, vamos falar um pouco porque a gente falou muitas coisas, são construções, mas ficou um pouco vago, né? Do que exatamente a gente está falando? O que é uma construção que eu tenho como uma lei? Sim, que na verdade o efeito que isso dá na cabeça isso sempre foi assim, né? As construções normalmente elas têm esse efeito, que eu não sei direito, mas sempre foi assim. Ou isso sempre foi assim, que eu acho que é o que mais fica na cabeça mesmo, ou não, isso é o melhor. Uhum. E muitas vezes era o melhor numa época. Era o melhor numa conjuntura, era o melhor porque tinha um motivo lá que há 500 anos atrás precisava e que hoje, se pá, não precisa mais. Sim. E você não largou aquilo ainda. Aquele famoso exemplo da cabeça do peixe na travessa, né? Eu não sei se você contar essa história direito. Que a gente ouve sempre da Yanin em aula, aqui na Coexiste, ela contando um exemplo, que eu não sei se é um exemplo ilustrativo ou se aconteceu mesmo, de uma pessoa que aprendeu uma receita de peixe assado com a avó. E então era sempre assim, você corta a cabeça e o rabo, bota na travessa e assa. E aí lá pelas tantas, depois de muitos anos fazendo assim, ela pergunta para a avó por que corta a cabeça e o rabo. Aí a avó responde, porque a minha travessa era muito pequena e não cabia a cabeça e o rabo. Isso é maravilhoso, esse exemplo. Porque você reproduz um modelo, né? Você fica cortando a cabeça e o rabo do peixe, achando que faz parte da receita, né? Achando que tem um motivo que não, a receita é assim. Senão o peixe não vai ficar bom. Não vai funcionar, não vai assar direito. Total. Só que aí quando você vai descobrir o real motivo, é uma coisa muito que você só não tinha pensado, né? Que o motivo era aquele, e aí sim, isso é questionável. Se eu tiver uma travessa maior, talvez seja tudo bem eu botar o peixe inteiro pra assar, né? Não preciso cortar. Total. E tem coisas muito arraigadas que a gente tem certeza que são assim porque, sei lá, a vida é assim, né? Por exemplo, ter um bloco de sono ininterrupto. Uhum. Dormir à noite por muitas horas seguidas. Isso é assim? É o melhor funcionamento do seu corpo ou é uma construção? Será que isso tem a ver com o fato de que antigamente você não ia ficar acordado à noite ponto porque não tinha luz elétrica? Então era melhor dormir, usar aquele tempo para dormir de uma vez? Né? Será? Uhum. Né? E a gente não está nem aqui dizendo se sim ou se não, até porque eu lembrei agora de que alguns estudos dizem que pelo menos um tanto de sono à noite você tem que ter por causa da metabolização de alguns hormônios, mas que tudo bem você dormir picado porque você rende mais, enfim, a gente não é expert nisso e esse não é o ponto. O ponto é, você percebe que a gente nunca questiona isso? Outra coisa, fazer 3 refeições diárias. De onde veio isso? Porque antigamente, lá, quando os homens, antes da agricultura, os homens eles comiam 1 milhão de vezes por dia, porque como eles ficavam colhendo, né? Eles colhiam um pouquinho de sementinha, comiam e depois comiam mais um pouco. Não tinha essa coisa de sentar e bater um pratão. Mas em algum momento foi estabelecido isso, né? Que a gente come pelo menos 3 refeições por dia. Sim. Aí tem uma outra que eu acho muito mais legal, que é usar calcinha ou usar cueca. Você provavelmente não questiona usar calcinha ou usar cueca. Todos os dias, né? Você abre a gaveta de manhã e tem lá o que você usa, né? Você não fica pensando nisso, né? Nossa, olha eu aqui colocando uma calcinha, que é uma construção social, né? Ou eu colocando uma cueca, que é uma construção social. Pelo que a gente sabe, a calcinha veio muito da necessidade das mulheres andarem a cavalo
não ter proteger essa região porque você ia andar a cavalo e as mulheres usavam saia, não usavam calça. Então você que ainda anda... Aí as calcinhas eram uma coisa grande, né? Até para poder proteger a perninha toda, né? Aí você hoje em dia, que, né... Quando você vai pegar seu cavalo, né? Você... de saia. Deus me livre, né? Ficar roçando a sua Exatamente. perna lá no cavalo, então você põe a sua calcinha. Não, você pode continuar usando calcinha, não tem problema nenhum, gente. A questão é, você percebe que é uma construção? Isso veio de algum lugar, né? E a gente hoje só mete a mão na gaveta como se fosse a coisa mais normal da minha vida. É sair do banho, catar uma calcinha e botar e pronto. Ou botar uma cueca que seja. Eu mesmo, menina, pego e boto uma cueca. Super aceitável, normal. Só que, cara, é como uma construção. Eu meto a mão na gaveta como se aquilo sempre foi assim na existência, assim, ó, na existência. Isso sempre foi assim e não pode mudar. Então, a gente deu alguns exemplos, tem 1 milhão de outros. A gente falou qualquer coisa, viu, gente? A gente pegou meio que qualquer exemplo de propósito, só pra mostrar que a nossa cabeça, ela tá muito presa no que tá estabelecido como sendo a regra. A gente quer só convidar você a mudar de postura mental. Porque tem uma coisa que acontece, que a gente quer chamar atenção, que é assim, ó. Quando a gente fala calcinha é uma construção social, isso não é uma regra, isso não tem nenhum benefício objetivo para você. Você percebe que a sua mente faz um movimento que é assim... Ah, mas então eu não vou mais usar calcinha? Então vocês estão falando que então é errado usar calcinha? Então vocês estão falando que é melhor que outra coisa aconteça? Então... E você imediatamente começa a sentir um negócio. A gente começa a defender. Ah, então eu não vou dormir à noite? Vou dormir que hora? Mas aí... Então eu não vou comer 3 vezes por dia? Então eu não vou comer, eu vou comer o quê? Então eu vou comer uma vez só, mas eu vou ficar com fome? Parece que a gente já entra numa postura de defender o motivo pelo qual eu faço desse jeito que é o melhor, né? E talvez seja melhor, ou talvez não, a gente nem tá entrando nessa não questão. É esse o assunto. Não é esse assunto. O assunto é, você percebe que são construções e que eu posso parar para perguntar sobre essas coisas? Questionar. Que parece que falar de uma coisa já gera algum nível de ameaça, você já entra numa mentalidade defensiva e que você só não precisa fazer isso. Por que a gente está falando desse assunto? Por que a gente escolheu esse assunto para falar aqui no podcast? Justamente por causa desse lugar da liberdade do artista, né? Se a gente vai falar de liberdade com seriedade, né? Não essa coisa da gente pagar de livre, né? Passar por livre, querer... Falar alto no busão e achar que isso é liberdade. Sabe? Ficar tendo ações, tentando ser livre na forma, tendo ações... Isso, obrigada. Tendo ações que eu acho que são ações de rebeldia contra o sistema e ficar achando que isso está me tornando muito livrão. E, na verdade, o buraco é mais embaixo, né? Quando a gente começa a questionar coisas muito basais da cultura, é provável que a gente sinta níveis de defesa, até de falar sobre. Nossa mente entra numa rejeição de falar do assunto, entende? Parece que eu não posso me perguntar se eu quero seguir o caminho que é o estabelecido da sociedade. Parece que eu não posso me questionar se eu tenho interesse por isso ou por aquilo. Parece que são perguntas que eu não posso nem me fazer. Eu não posso querer saber se eu vou usar calcinha ou não, se eu vou comer isso ou aquilo, do que eu gosto, o que são as coisas. Parece que só tem 2 posturas, né? Que é uma postura de concordância ou de rebeldia. Que no final das contas acabam sendo muito a mesma postura, que é uma postura de valorização daquilo, e aí eu vou ser a favor ou contra aquilo, mas o aquilo ainda é o centro de tudo. A postura de questionar, a postura de fazer perguntas, a postura de querer conhecer, ela não é nem de concordância e nem de rebeldia. Ela é de perguntar. Sabe assim, perguntar, querer saber? Da onde veio isso? O que é isso daqui? Essa construção social, ela funciona assim? Por quê? Isso tem sido assim e a gente tem reproduzido esse modelo. Tá, só que esse modelo, ele não é uma verdade. Ele é um modelo? Ele é um modelo. Ele não é uma verdade absoluta, tipo, as coisas são assim. Nada é assim. Só o que é verdadeiro mesmo, né? Sim. Só que as construções, elas não são assim. Elas estão assim porque foi construído. É muito gostoso perceber que são construções, porque aí elas podem ser alteradas, né? Porque a gente não vive no paraíso pleno, harmônico e em paz. Então é muito feliz a notícia de que a maioria das coisas que você assiste no mundo são construções. E se elas são construções, modelos, né? Elas podem ser mudadas.
né? Elas não são verdades eternas, Elas divinas. elas não são estanques, né? Elas não são estanques, tanto que elas mudam. Ao longo do tempo as coisas vão mudando. Mas vocês não acham que as construções sociais foram importantes para a nossa evolução enquanto cultura, enquanto sociedade? Não se trata disso, Carol. Não é esse o assunto. Tudo, de certa forma, foi importante e contribuiu para a gente estar onde a gente está, né? Todas as coisas que aconteceram geraram o que a gente vive hoje, né? E tá tudo bem. Tá tudo certo. Só que o assunto não é sobre foi importante, não foi importante, deveria ter sido de outro jeito, mas Tá certo ou tá errado? Tá certo ou tá errado? Nossa cabeça funciona muito no certo e errado, né? Isso foi certo ou foi errado? Foi bom ou foi ruim? Não, aquilo é resultante daquela cultura, daquele sistema de pensamento, de acordo com o que se pensava, de acordo com o que se vivia, se estabeleceu isso. Como procedimento. É totalmente compreensível. Se você olhar a conjuntura, né, ou seja, o que se pensava, como era o mundo, qual era a tecnologia da época, você entende. Você fala, teve esse acontecimento histórico aqui. Tá bom, ele tá de acordo com o pensamento. Se gerou esse costume, né? Se gerou esse costume. Esse costume tá de acordo com o pensamento de uma época, daquelas pessoas, né? Então não é sobre ser certo e errado, não é sobre acho importante ou não acho importante para a evolução das pessoas, não é sobre isso. O assunto é muito outro mesmo. Ele é sobre a nossa liberdade de olhar para as premissas como premissas móveis, produtos de uma cultura que tem um motivo para terem sido inventadas, mas foram inventadas. Não foram sempre assim, não são verdades, são invenções. Como disse Brecht uma vez, nada deve parecer natural, nada deve parecer impossível de mudar. E a gente quis colocar essa frase do Brecht aqui porque ela é exatamente sobre isso, sabe? Nada deve parecer natural, nada deve parecer normal nessa cultura, né? São só coisas estabelecidas. E aí você consegue entender isso que ele disse, que nada deve parecer impossível de mudar. Que é isso que a Pri estava falando. Se eu entendo que é uma construção, ela é passível de mudanças. E ela não só é passível de mudanças, como ela vai mudar. Tudo aquilo que não tem bases sólidas vai sofrer alterações ao longo do tempo, certeza. Até encontrar o que é verdadeiro e que é comum a todos, a gente vai ficar mudando as nossas construções sociais até elas serem pautadas em valores verdadeiros. Sim. E por que eu evitaria fazer perguntas sobre algo? Ora, porque perguntas, elas podem evidenciar incongruências, falta de lógica, se falta de lógica houver. Entende? Então por que a gente gera esse ruído mental que evita o questionamento, evita fazer perguntas para as coisas? Porque eu perguntar coisas que já estão muito arraigadas no sistema, eu vou perceber que essas coisas são questionáveis. E se eu estou apoiado nelas, talvez eu evite querer fazer perguntas que me mostrem uma incongruência do meu sistema. Sim, então você vai precisar de flexibilidade. Porque pode acontecer de você perceber que você estava apoiado sobre algo que não tinha lógica, ou que estava construído sobre uma base não sólida. E o próprio ato de perguntar, ele evidencia isso naturalmente. É por isso que o método do Sócrates de ensinar os seus alunos era fazendo perguntas. Porque fazendo perguntas, você não precisa impor nada, você não precisa atacar nada, você só vai mostrando naturalmente o que tem lógica e o que não tem. Que legal isso. E o ator, ele precisa aprender a fazer esse movimento de entender que as coisas são construções e não verdades. Senão o ator, ele não vai conseguir fazer nenhum personagem que seja longe dele mesmo, no tempo e no espaço, né? Ele sempre vai fazer coisas muito próximas dele mesmo e das lógicas dele. E ele já vai entrar pensando, eu vou lá, né, vai fazer um personagem longe dele no tempo e no espaço, pensar, eu vou fazer o que é errado, o que é diferentão, porque eu tô aqui no meu sistema, que é o certo, mas eu vou lá fazer, né? Você percebe que você não tem como ser um ator sincero com essa postura? E essa postura, não se iluda, não fica grande na sua cabeça. Você não fala isso nem para você mesmo. É uma coisa que tá numa tela mental bem escondidinha. Sim. Mas fica não é que esperto. Você julga o personagem abertamente, assim, né? Nossa, acho que esse cara é muito errado. Não, às vezes ele pensa uma coisa diferente do que você pensa, né? E nessa postura de mente fechada, de não questionamento, de fato é que o que mais vai sofrer é o cumprimento, talvez, do que seja o mais importante da sua função como ator, que é oferecer para as pessoas a possibilidade de questionar e assim mudar. Sim, como a gente falou no começo, gente, o ator, a função do ator, do artista, é ajudar as pessoas numa condução de questionar o sistema que elas vivem,
fazer elas entenderem, né, olhar de fora, né, o próprio sistema, questionar esse sistema e conseguir fazer mudanças. As pessoas precisam ser ajudadas a fazer mudanças nas suas incongruências. Só que o ator é aquele cara que foi corajoso. O ator é aquele cara que foi corajoso para questionar as suas próprias incongruências, o seu próprio sistema, os lugares onde ele mesmo está apoiado. E ele vai lá e ele tem coragem de fazer as perguntas primeiro. E aí ele descobre que fazer perguntas não acontece nada, não acontece nada. Você só tem o benefício de descobrir. E de poder, então, se abrir para ajustes. Uhum. Né? Porque de perguntas vêm ideias, de perguntas vêm soluções. Fazer pergunta é um doce caminho de propor alterações quando elas precisam acontecer. Sim, a liberdade ela é bem-vinda no nosso trabalho. Certamente a liberdade ela é bem-vinda e isso vem com uma flexibilidade de querer olhar para o sistema que a gente vive, né? Para todas as construções e tudo que já está estabelecido, porque isso vai fazer parte do nosso trabalho. E é uma flexibilidade mental, uma flexibilidade dentro. Uhum. Esse é o lugar onde a gente enrijece, é no pensamento, né? Então esse é o lugar onde você vai cultivar a sua liberdade. Por isso que a gente está falando tanto aqui sobre fazer perguntas, porque ela é uma boa ferramenta de te ajudar a se manter flexível mentalmente. Sim, né? Então, sei lá, se hoje a gente decide seguir alguma coisa do contexto, né? Sei lá, vamos trabalhar em horário comercial. Eu sei que horário comercial não existe, que isso em algum momento foi estabelecido por pessoas que começaram a trabalhar desse horário até esse. E talvez nem seja o meu horário de preferência, né? Quero trabalhar de noite, tal, e até posso. Mas sei lá, as pessoas estão lá no horário comercial e eu quero falar com elas, eu quero contato com as pessoas que estão, né, atendendo o telefone nesse horário. Beleza, eu vou lá e trabalho no horário comercial. Não porque eu tô presa ao horário comercial, mas porque eu vejo que eu quero aquele contato com as pessoas naquele horário. Só que aí eu tô seguindo isso por liberdade, entende? Não é porque se eu não entrar no horário comercial... Eu sou uma má pessoa, eu sou uma má pessoa, sou vagabundo. Tô culpado, deveria, né? Horário de acordar, né? Quantas coisas tem na cabeça sobre... Nossa, se não acordar até tal horário, parece que eu sou uma má pessoa, tô errado. Não, aí tá, eu quero fazer coisas no período da manhã. Aí eu acordo cedo por liberdade, ou não acordo cedo. Só que deixa de ser por revolta. Ou por autocerceamento, e é só uma escolha. Escolha. Que as coisas possam ficar no terreno da escolha. Uhum. Mas para escolher você tem que ter clareza, né? Exato. Acho que é isso, né? Acho que é isso, amores. É isso, a gente queria muito falar sobre esse assunto de liberdade, que às vezes é colocado num âmbito tão... Da forma. De atos. Uhum. Sei lá, andar pelado. Parece que aí eu vou estar sendo super livre, né? Mas aí a gente começa a olhar e falar, não, a liberdade mesmo, de fato, liberdade de questionar, liberdade de flexibilizar o meu sistema, para olhar de novo, sabe? Para olhar para as coisas não como verdades, mas como construções e querer saber de onde veio e fazer as mudanças necessárias, sabe? Para o bem de todos. E isso tá mais perto de liberdade, de verdade. Tá bom, queridos? Que conversa legal. Muito, muito. Obrigada, gente. E Obrigada até semana mesmo. que vem. Se vocês tiverem temas que vocês querem saber, se vocês querem ouvir a gente falando sobre alguma coisa, bota lá no nosso Instagram, tá bom? Fala com a gente. A gente tá aberto para conversar. E é isso. Até quarta que vem. Um beijo. Tchau.